walk closer now on the highway through the darkest night. Will you hold my hand? Jesus, guide my way. Oh, you mourn with me and you dance with me, for my heart of hearts is bound to you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. My heart will trust in you. Oh, you counsel me and you comfort me when I cannot see. You light my path. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you, Jesus. My heart will trust in you. My heart will trust. One's gonna trust in you. You, yeah. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Trust in you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. Though I walk through valleys low, I'll fear no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. 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 Saúde e vida para todos no nome de Jesus. Deus é bom, amém? Ele tem cuidado de nós, Ele nos trouxe até aqui com vida e com saúde. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6,
que fica na página 10. E eu vou ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Neste versículo, Jesus ele nos faz uma advertência, ele nos faz uma exortação e nos diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, isto é, os nossos olhos eles não devem estar postos nas coisas materiais, porque na verdade as coisas materiais elas são limitadas, elas são inconstantes. E aquele que hoje tem muita coisa, amanhã pode perder aquilo que tem, se os seus olhos estiverem postos naquilo que ele possui. E depois, no versículo 20 diz: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Primeiro, Jesus, ele nos faz uma advertência. E agora aqui neste versículo que nós acabamos de ler, ele nos dá um conselho e nos diz para nós juntarmos tesouros no céu, porque no céu não existe nem traça, não existe ferrugem e não existem ladrões para roubarem ou para minarem. Então, no primeiro versículo que nós lemos, Jesus ele nos faz uma exortação. E no segundo versículo, Jesus ele nos dá um conselho para que nós tenhamos os nossos olhos postos nas coisas espirituais, no reino de Deus, para que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. E depois destes dois versículos, Jesus ele nos dá a explicação desses mesmos versículos, no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer que se nós dermos demasiada importância às coisas materiais, aquilo que nós possuímos, nós podemos estar-nos a afastar de Deus sem querer, sem nós nos apercebermos, e nós podemos esquecer-nos que o mais importante, aquilo que é mais importante, é nós buscarmos Deus em primeiro lugar e o seu reino. Então nós não nos podemos esquecer que o nosso coração ele não deve estar posto nas coisas materiais, naquilo que nós possuímos, mas sim na palavra de Deus, no reino de Deus e em Deus, naquele que nos dá todas as coisas. Deus ele é poderoso para nos dar todas as coisas, mas nós primeiramente precisamos de o buscar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? E se nós andarmos um bocadinho mais para a frente, no versículo 33, que todos nós já conhecemos muito bem, diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é isto que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, abençoando a obra de Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e também com a nossa adoração, com a nossa dedicação a Deus. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas, vamos ficar de pé e vamos semear na casa de Deus. Fecha a sua mão para nos dar, e dá e deu e sempre dará. Com Jesus na tua vida nada te faltará. E dá e deu e sempre dará. O Pai nunca fecha a sua mão para nos dar, e dá e deu e sempre dará. Com Jesus na tua vida nada te faltará. A lei funciona, aplica, só pode ceifar quem souber semear. E abre os teus olhos e abre os ouvidos, não feches tua mão para o Pai te abençoar. E dá e deu e sempre dará. O Pai nunca fecha a sua mão para nos dar. E dá e deu e sempre dará. Com Jesus na minha vida nada me faltará. Com Jesus na minha vida nada me faltará. Amém. Eu vou fazer uma oração que Davi fez, que se encontra em 1 de Crônicas no capítulo 29, e Davi ele fez esta oração a Deus para agradecer a Deus porque o povo tinha abençoado grandemente a obra do Senhor para a construção do templo. Ó Pai, graças te dou, Senhor, nesta noite pela tua presença, Senhor.
pelos teus ensinamentos e, Pai, tu és bendito, Senhor. Tu és bendito de eternidade em eternidade e tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há, Senhor, nos céus, na terra, teu é, Senhor, o reino e tu te exaltaste sobre todos nós como o nosso Senhor. E riquezas e glória vêm diante de ti e tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e há poder e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, Senhor, nesta noite e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, Senhor? Quem somos nós que tivéssemos poder para tão voluntariamente darmos estas ofertas? Porque, na verdade, Senhor, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças porque nos dás a oportunidade de estar de novo na tua casa. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque é ela que nos alimenta, nos fortalece. E nesta noite, Senhor, oro que a tua vontade seja feita neste lugar. Também oro, Senhor, que a tua palavra possa ser luz e esclarecimento para todos quantos vão ouvir a tua palavra. Dá-me também favor diante desta congregação e de todos aqueles, Senhor, que terão a oportunidade de ouvir esta mensagem, no que é que estejam, no nome de Jesus Cristo. Oro ainda, Senhor, que a mente de cada um, o espírito de cada um, seja iluminado ao ouvir a palavra de Deus, conforme a sua necessidade, Senhor. Revela a tua palavra, exposta por mim, segundo a necessidade de cada pessoa, cada ouvinte, no nome de Jesus, para que todos sejam abençoados, todos possam ficar esclarecidos, todos possam entender quem é Jesus Cristo, o que é uma igreja. Senhor, nós oramos que a tua palavra ela seja uma revelação para todos quantos vão ouvi-la, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É momento de nós agora ouvirmos a palavra de Deus e hoje o tema desta mensagem, toda a palavra de Deus, ela é boa e eficaz e ela traz luz e conhecimento. Então, a palavra de Deus é importante para nós e hoje há um dia de nós ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu quero esclarecer algumas pessoas, já até alguns irmãos em Cristo, que porventura tenham feito algumas perguntas das quais ainda não obtiveram resposta. E até pessoas que não são cristãs, que raramente vão à igreja e que fazem também algumas perguntas acerca de Deus, das igrejas. E hoje uma das perguntas que muitas pessoas fazem é, afinal de contas, qual é a igreja verdadeira? E nós ouvimos isto muitas vezes. Quais são as igrejas verdadeiras? E ouvimos também as pessoas dizer, para aí tanta igreja. E todas elas dizem que são verdadeiras. Nós ouvimos esta expressão. Para aí tantas igrejas. E todos dizem que a igreja deles é a verdadeira. Então vamos hoje aprender um bocadinho acerca do que é uma igreja verdadeira e precisamos saber isto. E mesmo para nós ficarmos a compreender, na verdade, onde é que nós estamos, que tipo de igreja é esta e o que é que estamos aqui a fazer. Então, há um texto que se encontra em São João, no capítulo 4 da Bíblia Sagrada, e eu vou pedir a duas irmãs em Cristo para nos lerem este texto que se encontra em São João, capítulo 4, do capítulo 5, do versículo 5 até ao 29. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher,
Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Então nós ouvimos um texto da Bíblia Sagrada em que houve um encontro com 2 pessoas. Uma era uma senhora samaritana e também Jesus Cristo, que era judeu. E uma mulher de Samaria foi a uma fonte, junto a um poço, que tinha o nome de Poço de Jacó. A mulher de Samaria teve um encontro com Jesus Cristo, que também se dirigiu àquela fonte para descansar. A Bíblia diz isso, acabamos de ouvir. A mulher que Jesus encontrou tinha uma vida um pouco, fora do normal, para a época. Já tinha tido 5 maridos, e o que vivia com ela na ocasião também não era marido dela. A mulher sabia que Jesus era judeu. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam, não se davam bem. Opunham-se. Jesus não quis fazer nenhuma distinção entre raças. E, aproveitando a ocasião, para mudar o estilo de vida daquela mulher, pediu-lhe água. A mulher respondeu a Jesus: Como podes tu pedir-me água a mim, se tu és judeu e eu sou samaritana? Jesus mostrou aqui que não havia diferença entre raças ou países. Na verdade, Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Eu vou tornar a repetir. A missão de Jesus Cristo foi para salvar e buscar todo o que se havia perdido. Para Jesus não importava o sítio, a igreja, onde a mulher ia adorar a Deus, mas sim poder restaurar aquela mulher daquele estilo de vida que não era tão correto assim. A mulher fez questão de dizer a Jesus que os seus pais adoravam a Deus naquele monte onde estava localizado o tal poço, tal fonte. E Jesus pregava que se devia de adorar em Jerusalém. No entanto, Jesus foi bem claro ao mostrar à mulher que o lugar não era importante. Eu vou tornar a repetir, o lugar não era importante. O importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos abrir a Bíblia em João 4, capítulo 21. Os que continuam com a Bíblia aberta, olhem para o versículo 21 que diz. 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, Jesus estava aqui a dizer que não há nenhum lugar especial onde a pessoa possa adorar a Deus. Se houver um lugar de culto,
Aí as pessoas se devem reunir e adorar a Deus. Mas se não houver, não é impedimento para que a pessoa adore a Deus. Versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram mesmo a Deus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Jesus fez questão de dizer que não importa o lugar, não importa a igreja onde a pessoa esteja, não importa que igreja ela pertença, não importa se por acaso ela pertencer ao budismo, ao judaísmo, ao islamismo, ao hinduísmo, aos Bahá, etc. Não importa. Importa é que a pessoa, se ela é genuína, ela adora Deus. Onde está? Então, a igreja não é tutora das pessoas. Nem uma igreja pode ela dizer que é a única igreja, que é verdadeira e que as outras são todas falsas. Amém? Nós não temos liberdade por Deus de dizer que a nossa igreja é a única igreja verdadeira e que as outras igrejas já não são verdadeiras. Estão todas falsas, só a nossa é que é verdadeira. Não podemos dizer isso, porque isso era uma mentira. Era injusto dizer isso. E além disso, nós estávamos a difamar os nossos próprios irmãos em Cristo. Por não estarem na nossa igreja, não significa que eles não sirvam a Deus. Não significa que eles não pertençam ao reino de Deus. Não significa que eles não sejam filhos de Deus. Não significa que eles não estejam salvos e perdoados. Então, a igreja verdadeira não é aquela que se intitula e que diz, na minha igreja é que é verdade, só ali é que é verdade. Essa não é uma igreja verdadeira. O lugar onde a mulher se encontrou com Jesus simplesmente era uma fonte. Não era um lugar de adoração. Era uma fonte. Não era um lugar de culto. Não era um sítio onde se cultuasse. Não era nenhuma igreja. Mas Deus estava lá pela boca de Jesus a falar àquela mulher. Amém? Deus estava lá. Não era nenhum sítio de culto. No entanto, Jesus Cristo, ele ia várias vezes aos cenáculos a ensinar a palavra. E a ouvir a palavra. Não só ensinava, ele também ouvia a palavra. Mas naquele dia, Jesus tinha vindo numa caminhada e ele estava cansado. E aquela fonte provavelmente tinha algum sítio de sombra, porque a Bíblia diz que Jesus foi ali para descansar. Ele estava cansado da caminhada. Se calhar tinha algumas árvores que faziam sombra e que era um momento oportuno para Jesus repousar um pouco. Não era um sítio de culto. No entanto, Jesus não perdeu a oportunidade de falar do reino de Deus àquela mulher, que nem sequer se comunicava com os judeus. Havia uma relação cortada entre os judeus e os samaritanos. No entanto, Jesus não fez distinção. Jesus está-nos a querer dizer que não importa o nome da igreja, não importa que tipo de igreja a pessoa esteja, porque ali, se estiver Jesus Cristo, se a palavra de Deus for pregada com sinceridade e com verdade, que ali também está Deus. Então nós não podemos dizer que só uma igreja ali é que é a igreja verdadeira e que as outras igrejas são todas falsas. Não. Nem as outras igrejas podem dizer isso. Jesus está a nos ensinar que na verdade há muitas igrejas e nós devemos dar crédito à palavra de Deus onde quer que estejamos e que a palavra de Deus seja falada com verdade e com justiça. Quais são então as igrejas verdadeiras? E toda a gente está à espera que eu vá dizer que é a igreja A, que é a igreja B, que é a igreja C. Pois eu vou dizer-vos quais são as igrejas verdadeiras. As igrejas verdadeiras são todas aquelas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele veio para salvar todos os pecadores. Esta é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é todas aquelas igrejas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor e que na verdade Ele veio com uma missão para salvar todos os pecadores. Jesus teve um encontro com aquela mulher porque ela era pecadora. Ela já tinha tido 5 maridos e agora estava a viver com um que não era sequer marido dela. Era uma vida, naquela época, que não era aceitável pela comunidade. E então Jesus disse, isto não pode continuar, eu vou ter que ensinar esta mulher, vou ter que a recuperar, vou ter que lhe dar ensinamento da palavra de Deus, vou ter que lhe falar de Deus, do reino de Deus e mostrar-lhe que aquele estilo de vida que ela tem não é correto diante da sociedade e diante de Deus, não é aceitável. Então Jesus não esteve preocupado se ela ia à igreja A ou à igreja B. A que igreja ela estava afiliada?
Qual era a área dela? Jesus não esteve preocupado com isso. No entanto, ela era samaritana. Jesus não esteve preocupado em saber se ela era samaritana. Então eu não vou poder falar com os samaritanos. Não, Jesus veio para salvar todo aquele que se havia perdido. Fosse samaritano, fosse judeu, fosse hebraico, fosse grego, fosse quem fosse. Jesus veio para salvar todas as pessoas. Jesus veio para perdoar os pecados de todas as pessoas. Hoje, aqui nesta igreja, provavelmente há pessoas que cometeram pecados e que precisam de perdão de Jesus Cristo. Se calhar, algumas pessoas que me estão a ouvir ou que me vão ouvir, se calhar cometeram pecados e que precisam de Jesus Cristo. Se calhar, alguns deles podem ser católicos romanos. Se calhar, alguns deles podem ser budistas. Se calhar, alguns podem ser de outra igreja qualquer. Mas todos necessitam de perdão dos seus pecados. Todos necessitam ser transformados por Deus. À semelhança do que aconteceu com esta mulher. Esta mulher teve um encontro real com Jesus Cristo. E hoje, todos quantos ouvem a palavra de Deus genuína, que é a Bíblia Sagrada, e que acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Deus, devem ter um encontro real com Deus. Então a igreja verdadeira é aquela onde se ensina a palavra de Deus, como ela está escrita, e se diz que Jesus Cristo, Ele é que é o Senhor. Ele é que é o Salvador. Que Ele veio para nos perdoar os pecados e nos salvar. Então é importante nós compreendermos que não podemos usar um título e usar desse título dizer que a nossa igreja é que é verdadeira e que as outras são todas falsas. Não importa qual é a sua raça, não importa qual é a sua cor, qual é a sua formação académica, não importa quem é a sua família, qual o seu emprego, qual a sua crença religiosa. Se é monoteísta, alguém que acredita na existência de um só Deus. Se é politeísta, alguém que acredita em vários deuses. Não importa. Existe uma série de religiões. Todas elas se afirmam ser a religião verdadeira. Igrejas. Por exemplo, falamos do cristianismo hoje porque não vamos tomar muito tempo. O cristianismo, algumas igrejas que se dizem cristãs dizem: a minha igreja é que é verdadeira. Se ir da minha igreja, você vai parar ao inferno. Está a desobedecer a Deus. Fica debaixo de uma maldição. Eu vou tornar a repetir. Há algumas igrejas que se dizem cristãs, e aqui nesta região há imensas igrejas desta natureza. Imensas igrejas. Muitas igrejas. E todos os líderes dessas igrejas dizem que a sua igreja é que é a igreja verdadeira. É ali é que está Deus. Venham aqui à minha igreja porque aqui é que está Deus. É aqui é que é a igreja verdadeira. E eu vou tornar a repetir. Há algumas igrejas, e os líderes dessas igrejas, os pastores dessas igrejas, eu vou começar. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os diáconos dessas igrejas dizem: ali é que é a verdade. Esta igreja, onde eu estou, onde eu sirvo a Deus, é que é a igreja verdadeira. Por consequência, nós somos repudiados. Nós não pertencemos ao corpo dessa igreja. Nós não somos povo de Deus. Não somos da família de Deus. Não pertencemos a Cristo. Porque só ali, onde nós não vamos, é que está Deus, é que está Jesus Cristo. Como é possível que um líder, vou tornar a repetir, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um bispo, um pastor, um diácono fazia tal afirmação? Esses líderes dessas igrejas estão a contribuir para que realmente a sua igreja, da qual ele faz parte, seja uma igreja falsa. Porque estão em contradição à própria palavra de Deus. Vejamos este exemplo. Saulo, já ouvimos falar de Saulo, quando se converteu ao Evangelho, ele tornou-se um grande evangelista. Toda a gente sabe aqui na igreja, e se calhar aqueles que me vão ouvir também já ouviram falar de Saulo. O seu próprio nome foi alterado para que o seu passado fosse deixado para trás, não mais fosse lembrado, nem as pessoas se lembrassem dele como Saulo, que era uma pessoa que não era lá bem vista na sociedade. Ele andava à procura dos cristãos para os acusar, para os meter na prisão. Então os cristãos não gostavam dele, e as pessoas não gostavam de Saulo. Mas ele um dia teve um encontro real com Jesus Cristo, como teve esta mulher que tinha 5 maridos e que teve um encontro com Jesus e que disse que Jesus tinha dito tudo aquilo que ela tinha feito. Então ele era um profeta. Ele era alguém especial que sabia a vida dele. E então, este Saulo teve também um encontro com Deus, com Jesus Cristo. E diz que ele passou a chamar-se de Paulo
Este Paulo foi um grande evangelista. Fundou várias igrejas diferentes, todas diferentes, com pregadores diferentes, em regiões diferentes. Agora pergunta-se, qual destas igrejas que Paulo fundou é a igreja verdadeira? Ele converteu-se a Jesus Cristo, tornou-se um evangelista, um pregador da palavra de Deus, do evangelho do qual ele se converteu, e agora ele fundou montes de igrejas. E as igrejas que ele fundou, Antioquia, na Síria, Salamina e Pafos, em Chipre, Perge e Atália, em Panfília, Icônio, Derbe e Listra, na Galácia, Pátara e Mirá, em Lícia, Laodiceia, Éfeso, Mileto, Cós, Cnido, Rhodes, Samos, Filadélfia, Esmirna, Quios, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Mitilene, Asos, Troade, Frígia e Mísia, Nápoles, Antiópolis, Filipos, Apolónia, Tessalónica, Bereia, Macedónia, em Atenas, Coríntio, Cencreia, em Acaia, Salmona, Lazeia e Bons Portos, em Creta, Roma e Malta. Montes de nomes que vocês nunca ouviram falar. E que também não interessa saber muito destes nomes. O que interessa é saber é que foi uma série de igrejas que ele fundou. E agora a pergunta é esta. Qual destas igrejas é a verdadeira? Se ele foi o fundador das igrejas e falou em o mesmo evangelho para todas elas. Os irmãos daquela igreja diziam, olha, a minha igreja que é a verdadeira. Os irmãos, suponhamos, de Laodiceia. A minha que é a verdadeira. Todos tinham o mesmo tipo de evangelho. A minha que é a verdadeira. É exatamente o que acontece aqui na nossa região e em muitas regiões do nosso país. Um pastor intitula-se o líder da igreja, ou tem um cargo da igreja e diz, a minha igreja que é verdadeira, todas as outras igrejas são falsas. Então venham à minha igreja. E a todo o tempo, todas elas falam de Jesus Cristo. Todas elas falam de Deus. Todas elas falam do Espírito Santo. Todas elas dizem que Deus é bom. Mas qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que a pessoa, que o líder da igreja leva as pessoas a converterem-se a Jesus Cristo. E então, quando uma pessoa desta natureza, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um bispo, um pastor, um diácono, faz tal afirmação a dizer que a igreja dele é verdadeira, ele está a contribuir para que a sua igreja seja difamada e seja uma igreja realmente falsa. Porque está a contribuir para que as pessoas entrem em descrédito. Porque a igreja verdadeira é todas aquelas que fazem a palavra de Deus e que dizem que Jesus Cristo é o Senhor que veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ao contrário do que se pensa, Paulo não fundou a igreja só de Colossos. Não fundou a igreja de Colossos, mas sim o evangelista Epáfras, o qual mantinha constante contacto com Paulo. Qual destas igrejas era verdadeira, como disse há pouco? Alguém dirá, pastor, são tantas. Algumas nunca tinham ouvido falar. Pois é, digo eu. Nenhuma destas igrejas pode ser senhora da verdade, intitular-se a única igreja. E é somente ela que é verdadeira. E agora vamos pôr o nosso raciocínio a funcionar. O sacrifício de Jesus Cristo, numa cruz. Uma pessoa como nós, com carne e osso, com sentimentos, foi levado a um monte, o Monte das Oliveiras, e depois passou a ser Calvário, porque era um grande sacrifício. Esse Jesus, que foi dar a vida voluntariamente pelos pecadores, a esse Jesus, agora é só o Senhor de um grupo de pessoas. Das tais igrejas que se dizem verdadeiras, porque os outros não fazem parte. Acha que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a morte dele, o sofrimento dele, não foi demasiado valoroso para ser só ele, o Senhor de tal igreja? Da igreja A, da igreja B, da igreja C? Alguém vinha a este mundo morrer só por uma igreja? Só por uma centena de pessoas? Podemos dizer 1 milhar ou 2 pessoas? Alguém vinha dar a vida? Deus Pai era um Deus justo, um Deus fiel e um Deus justo, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por uma igreja com meia dúzia de fiéis, com 100, 500 ou uma dúzia ou 1 milhar de fiéis.
O sangue de Jesus Cristo não foi demasiado valoroso? A sua morte, o seu sacrifício, o seu sofrimento, não foi demasiado valoroso? Não é ele importante para salvar todos os pecadores? Então ninguém tem o direito de se apoderar e dizer que a sua igreja é a igreja verdadeira, que é a única igreja. Jesus veio para salvar e buscar todos quantos estavam perdidos. Quando um pastor diz que a sua igreja é verdadeira, ele está exatamente a fazer a sua igreja uma igreja falsa. Porque Jesus não veio só para ele, não veio só para os fiéis da sua igreja. Jesus veio para todas as pessoas. Então, a igreja verdadeira é aquela que professa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus veio para perdoar os pecados dessas pessoas e que Jesus veio para salvar essas pessoas. E estamos incluídos nesse número, nós também. Graças a Deus. É quando um pastor diz a uma congregação, diz a uns irmãos da igreja, que se ele sair da sua igreja, ele vai parar ao inferno. Se ele sair da sua igreja, vai ficar amaldiçoado. Se ele sair da sua igreja, nunca mais vai ser ninguém na vida. Quando um pastor diz uma coisa destas, ele está a dizer que a sua igreja é uma igreja falsa. Porque Jesus não veio morrer só pelos membros da sua igreja. Ele veio morrer por todos os pecadores. Por todas as pessoas. Todos os irmãos que já entregaram a vida a Jesus Cristo, antes de serem salvos, eles eram pecadores. E ainda assim, depois de salvos, também pecam, precisam de perdão de Jesus Cristo. Se só uma igreja é verdadeira, os outros ficam de fora. É uma contradição à palavra de Deus. Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Então Jesus Cristo, Ele veio para todas as pessoas. Então ninguém tem o direito de dizer que a sua igreja é verdadeira e que todas as outras igrejas são falsas. O sacrifício de Jesus foi demasiado valoroso e nós não podemos de forma alguma dizer, nem ninguém tem o direito de dizer que a sua igreja é única e que ela é que é verdadeira e que os outros são todos falsos. Na verdade, em João capítulo 10, do versículo 1 a 21, Jesus afirma ser o bom pastor. E se refere a algumas características que devem existir num verdadeiro pastor, num verdadeiro líder, um apóstolo, um profeta, um bispo, alguém que lidera, alguém que ensina ao povo a palavra de Deus. Algumas características desse líder verdadeiro. O bom pastor entra sempre pela porta. Diz a Bíblia, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Um bom pastor não usa coisas esquisitas para atrair as ovelhas. Não coage ninguém, deixa as pessoas livres, não castiga as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo seu nome, não lhe muda o nome, não chama as suas ovelhas de lobos, de mercenários, de rebeldes, etc. O bom pastor usa sempre a mesma voz para as suas ovelhas. Por isso, elas o seguem. Se o pastor mudar de voz, mudar e deixar de usar o nome que usava para as suas ovelhas, elas deixam de o reconhecer, deixam de o seguir. Elas acham aquela voz estranha. A igreja está estranha. Os irmãos da igreja vão dizer, os fiéis, esta igreja está estranha. O pastor está a usar uma linguagem estranha. A maneira de falar está estranha. As coisas que ele está a pôr na igreja são esquisitas, são estranhas. Ele está a pôr coisas esquisitas na igreja que nós não estamos habituados. A ovelha, ela está a estranhar o seu pastor. A linguagem está estranha. A ovelha dirá, não conheço esta voz, nem esta linguagem, nem este alimento me vai fortalecer. Quais são as igrejas verdadeiras? São aquelas que ensinam a palavra de Deus conforme ela é. Não tiram nem acrescentam, não matam os membros, fortes e saudáveis, não os matam com palavras. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, passa tempo com elas, dá-lhe atenção. O bom pastor cuida das suas ovelhas a todo o tempo. Gasta tempo com as suas ovelhas. E quando uma ovelha ela é tratada com carinho, ela deseja regressar de novo para se alimentar do alimento que a fortaleça. O alimento é sempre a palavra genuína de Deus e que sempre é confirmada pelo Espírito Santo. Vamos abrir em Mateus capítulo 13, versículo 31. Quando alguém começa a pôr coisas esquisitas nas igrejas, começa a inventar coisas para atrair as pessoas, que eu nem quero falar aqui dessas coisas neste culto. Acho que não é bom falar nessas coisas em público, nem nos cultos, nem nas reuniões.
começa a ver com invenções, com coisas esquisitas, para que as pessoas ponham os olhos naquelas coisas e não ponham os olhos em Jesus, claro está que esse pastor está a contribuir para que a sua igreja seja uma igreja realmente falsa, onde Jesus Cristo não esteja. A igreja verdadeira é aquela que professa que Jesus Cristo é o Senhor, que veio salvar todos os pecadores e que nós fazemos parte de uma comunidade, que são cristãos e que todos fazemos o corpo de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, e que Jesus Cristo, Ele é que é o líder, é que é a cabeça. Então, Marcos capítulo 13, versículo 31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está a dizer, Deus está a dizer, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Uma igreja verdadeira é aquela que ensina a palavra genuinamente como ela está escrita. Não adultera, não inventa coisas, não arranja coisas para atrair as pessoas. É aquela que ensina a palavra exatamente como ela está escrita. Mesmo que as pessoas até nem aceitem, até elas tenham preferência por ver, se calhar, um lenço a abanar, se calhar uma rosa, se calhar outra coisa qualquer, um sal, um bocado de madeira, um bocado de azeite, uma água que sabe-se lá de ver de onde. As pessoas gostam de ver essas coisas, mas sabe? Deus diz que nós temos que ensinar a sua palavra, a palavra verdadeira. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Quer dizer que todas essas coisas que alguns líderes inventam para atrair as pessoas, para que as pessoas fiquem com os olhos postos naquilo, é o contrário de uma igreja verdadeira. Jesus disse em João 10:16, abram lá, São João capítulo 10, versículo 16, o seguinte: ultimamente, alguns líderes de igrejas têm feito o seguinte: têm levado as pessoas a fazer pactos. Exatamente como fazem os bruxos, os feiticeiros. Então as pessoas levam as pessoas a fazer pactos. E as pessoas, na boa fé, fazem alguns pactos. Fazem um pacto do juramento, em que nunca vão abandonar a igreja da qual fazem parte. Fazem um pacto de juramento, em que vão ler o livro tal. Fazem um pacto, um juramento, em que vão fazer determinada regra. Fazem um pacto, um juramento, em que não podem faltar a nenhum dos cultos. Há muita gente a fazer isso. Sabe qual é o verdadeiro pacto que nós temos? É com quem? O único pacto que nós temos é com Deus. Todos os outros pactos feitos pelos homens, sem a aprovação de Deus, e não consta que no Novo Testamento Jesus Cristo tenha levado alguém a fazer pactos, são pactos que podem ser quebrados e nenhuma maldição ficará sobre a pessoa que os quebra. Torno a repetir. Torno a repetir para que todos aqueles que estão aqui e aqueles que me vão ouvir compreendam. Há igrejas, há líderes de igrejas, há pastores que hoje estão a levar o povo a fazer pactos para que as pessoas fiquem amedrontadas, ficam receosas, se quebrarem aqueles pactos, que vão parar ao inferno, que não têm mais salvação, que Deus já não gosta delas, já não as ama, não vai perdoar os seus pecados, que nunca vão conseguir ser nada na vida, que vão estar debaixo de uma maldição para sempre e que a sua vida nunca vai conseguir vingar. Eu torno a dizer hoje que todos os pactos feitos pelos homens são suscetíveis de ser quebrados sem nenhuma causa para a pessoa que os quebra. A não ser que nós tenhamos um pacto com Deus. Nós um dia fizemos um pacto com Deus. Qual foi o primeiro pacto que você fez com Deus, Sérgio? Foi quando lhe entreguei a minha vida, quando recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E foi o pacto de o seguir ao longo de toda a minha vida. Este é o pacto que ele nunca deve poder violar. Se o fizer, não era bom. Todos os outros são pactos, invenções dos homens. Ele fez um pacto com Jesus Cristo, em que entregaria a vida a Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo passava a ser o Senhor da vida dele. Visto que Jesus não está numa forma física aqui, então Jesus está representado através da sua palavra. Então basta ao Sérgio olhar para o que a Bíblia diz, para a palavra de Deus, e fazer o que a palavra de Deus diz, e esse pacto continua a existir. Todos os outros são invenções dos homens, para que as pessoas fiquem atemorizadas, ficam com medo.
Ficam amarradas àquela igreja, ficam amarradas àquele pastor, ficam amarradas àquela congregação, e só ali é que é verdade. A todo o tempo essa é uma igreja verdadeiramente falsa, porque não ensina a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Jesus não fez distinção de pessoas. Deus não fez distinção de pessoas. A salvação é uma graça que Deus nos concede. Ninguém tem o direito de obrigar alguém a estar preso a uma cadeira, a estar preso seja um departamento. Ninguém tem o direito. Todas as pessoas devem servir a Deus de livre vontade. Sempre me ouviram dizer isto. Há anos que eu digo isto. De livre vontade. E devem estar na igreja onde elas se sentem bem. Então, meus amados irmãos em Cristo, e a todos os ouvintes, todos quantos me estão a ouvir, todos os pactos que você fez com algum homem, tenha sido por causa do reino de Deus, e que você hoje está amarrado a esse pacto, está angustiado, o seu coração está ali apertado, porque com medo do que é que vai ser de mim, a minha vida vai ser uma desgraça se eu quebrar este pacto, eu não gosto da palavra de Deus, eu não estou a gostar da palavra, da maneira como as pessoas me estão a entregar a palavra de Deus. A palavra já não é a mesma. O Espírito não é o mesmo. Está a haver coisas esquisitas na igreja onde eu vou. O pastor está com uma atitude errada. O pastor não está a fazer a palavra de Deus. Eu estou a reconhecer que a linguagem dele não é a mesma. Eu não me sinto encaixado nesta linguagem. Saiba hoje que Deus quer libertá-lo no nome de Jesus Cristo. Saiba hoje que esse pacto pode ser curado no nome de Jesus. Jesus veio para destruir toda a fortaleza. E se há uma fortaleza no seu coração, no seu íntimo, Jesus quer destruir essa fortaleza hoje. Eu vou pedir a esta congregação que está aqui para ficar de pé. E agora mesmo, no nome de Jesus Cristo, nós vamos declarar a palavra de Deus. E vamos declarar que todos os pactos feitos pelos homens, sem o consentimento de Deus, sem a validade de Deus, sem o aval de Deus, isto é, sem o consentimento da palavra de Deus, que esses pactos ficam quebrados no nome de Jesus. Não tem mais validade esses pactos. As pessoas têm que ser livres para escolher o sítio onde elas querem estar, a igreja onde é que elas querem servir. E nós temos que estar determinados a quebrar esses pactos no nome de Jesus Cristo. Para libertar os nossos irmãos que estão presos a esses pactos. Muita gente hoje está angustiada, presa a esses pactos. Eles não sabem o que devem fazer. Eles estão atemorizados, estão com medo. E hoje nós temos o dever de ensinar a palavra de Deus e libertar essas pessoas. Para que elas sejam livres. Sirvam a Deus com alegria. Venham à igreja com alegria. Aprendam a palavra de Deus para que Deus os possa curar, possa salvar, possa ajudar a vida dessas pessoas, possa restaurar a família. Só numa igreja onde se ensina a palavra de Deus conforme a Bíblia diz, então aí podemos dizer que Deus está aí. Amém? Então vocês digam comigo: Pai nosso que está nos céus, em o nome do Senhor Jesus, nesta noite, neste dia, nós declaramos a Tua palavra, onde está escrita que nós temos poder, a autoridade para anular, para desfazer toda a obra de Satanás. Também está escrito que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Se Ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Hoje eu me declaro livre no nome de Jesus Cristo. Vocês que me estão a ouvir, digam isto comigo agora. Hoje eu me declaro livre de todos os pactos no nome de Jesus Cristo. O meu pacto é com Jesus. O meu pacto é com Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Por isso, o meu pacto é com Jesus. E eu vou cumpri-lo. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ser fiel. Vou conseguir servir a Deus. Hoje, eu me desligo de todos os pactos que me amarram. Todos os pactos que me dão angústia. Todos os pactos que me estão a trazer tristeza. Eu me desligo desses pactos. No nome de Jesus Cristo. E hoje, eu me declaro livre. Livre. Eu sou livre. Eu sou um cristão livre. Eu estou livre. O meu coração está livre. Eu sirvo a Deus agora livre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós não temos que ser escravos de pacto nenhum feito pelos homens. O nosso pacto é com Jesus Cristo.
No dia em que entregamos a vida a Jesus Cristo, nós fizemos um pacto. E o nosso pacto é com Ele. É só Ele que nós temos que cumprir. Os homens não nos podem pôr pactos nenhuns. Digo, se eles serem representantes de Deus, não têm autoridade no nome de Jesus Cristo, imposta por Deus, para levar nenhuma pessoa a fazer um pacto contra a própria vontade dela. Se a pessoa quer fazer alguma concordância, pois bem, se ela é útil, se ela é uma concordância que pode trazer benefício para a pessoa, está lá o pastor, está lá o profeta, está lá o apóstolo, está lá o evangelista, está lá o bispo, está lá o diácono, para concordar com a pessoa. A Bíblia diz, aquilo que hoje concordarem na terra acerca de qualquer coisa, então Deus será concordado nos céus por ele. Uma concordância é algo que está de comum acordo. Quando uma pessoa ela não está de acordo, não pode realizar essa concordância. Nós não podemos ser coagidos a servir a Deus. Servir a Deus tem que ser uma coisa de livre vontade do nosso coração. Percebermos e entendermos que precisamos de Deus para a nossa vida. Então, para terminar, podem sentar mais um minuto. Quer dizer que Jesus Cristo fez questão de dizer que não há nenhuma igreja verdadeira e deu este exemplo. Ele disse, não há nenhuma igreja que se possa intitular, digo, de verdadeira somente. Somente essa igreja. Não. Todas as igrejas da qual o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Todas aquelas que professam que Jesus Cristo veio para morrer, para salvar os pecadores, para libertar os pecadores. Então essa igreja, ela está a falar a palavra de Deus. E Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está a dizer, não importa a congregação que nós pertencemos. Se realmente a palavra de Deus não está a ser genuína, se realmente o líder está a entrar por caminhos esquisitos para conquistar o coração das pessoas, com outros objetivos, sabe-se lá quais, então Jesus está a dizer que você deve buscar a palavra dele. Deve buscar a palavra de Deus, deve olhar para a Bíblia, dar atenção à Bíblia e procurar uma igreja da qual você possa fazer parte e servir a Deus, onde você se sinta livre para o servir, onde você se sinta feliz, onde você tenha vontade de ir à igreja e no fim do culto você regressar para a sua casa e no dia seguinte você desejar voltar de novo. Essa é a vontade de Deus. Deus nunca nos deixa morrer à fome. Deus não deixa as suas ovelhas morrer à fome. Deus guiará as suas ovelhas sempre por bons pastos. As ovelhas do Senhor vivem em paz e descanso, em segurança. As igrejas não podem ser um tormento para as pessoas. As igrejas devem ser uma fonte de nutrientes espirituais que nos fortalecem para vencermos, para ultrapassarmos as circunstâncias que o mundo nos depara, para ultrapassarmos as circunstâncias que o diabo coloca no nosso caminho. As igrejas servem para isso. Para fortalecer a pessoa. Para dar a palavra como se fosse um nutriente para que a pessoa consiga vingar. E não para que seja um tormento. Em que a pessoa vai à igreja, é um sacrifício. É um peso. Está ali na igreja, mas aquilo é um sacrifício. Ela está obrigada a ir. Se não for, vai ficar mal vista. Não, a igreja é um sítio onde nós devemos vir para servir a Deus, cultuá-lo com alegria no nosso coração. O Salmo 23 diz, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente. Não é coagido, não é obrigação, não é por imposição. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A águas representa a figura do Espírito Santo, a palavra de Deus. A palavra é a água da vida. Nós ouvimos a palavra de Deus como ela é e sentimos bem, sentimos livres. E a Bíblia diz ainda mais, porque Deus não é um Deus de confusão, senão um Deus de paz. Quando alguém está numa igreja em que sente-se mal, não há paz no seu coração, é angústia, todos os dias, aflições. É uma chatice ir à igreja. Já ninguém quer ir à igreja, toda a gente faz aquilo por obrigação. Não há paz no coração. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Nós vimos à igreja porque nos sentimos bem, queremos estar na casa do Senhor, temos um dever, queremos realmente assumir o nosso compromisso, o nosso pacto que fizemos com Jesus, reverenciamo-lo, acreditamos que Ele morreu por nós para nos salvar e queremos que Ele perdoe todos os dias os nossos pecados. Não é isso. Nós devemos fazer à igreja. Então, Deus não é um Deus de
de confusão, senão um Deus de paz. E a Bíblia diz que Ele deseja que todos nós tenhamos paz e paz em abundância. Então, todos quantos ouviram esta mensagem neste dia, ou vão ouvir, saiba que você pode ser feliz, pode ser livre, onde quer que você esteja. Não importa o país, não importa a igreja que você está, se realmente a igreja que você está é uma igreja que fala a palavra de Deus genuinamente, e você se sente bem lá, gosta da palavra de Deus, a palavra de Deus está a ajudá-lo, você sente coragem, sente-se fortalecido, tem estes tais nutrientes espirituais que o faz ultrapassar as circunstâncias, que o faz enfrentar as adversidades da vida, então mantenha-se lá. Se sente bem, deixe estar. Mas se realmente a igreja onde você está não é uma igreja que esteja a dar alimento espiritual, e você sente-se mal, não sente paz, não sente tranquilidade, é uma obrigação, é um peso cada vez que vai à igreja, então é a altura de deixar esse lugar, é a altura de ouvir a palavra de Deus, de ouvir, quem sabe, muitas vezes esta mensagem, para que interiorize bem a palavra de Deus e sinta-se livre para servir a Deus, onde você desejar estar, onde a palavra de Deus seja pregada, com liberdade. Amém?